e novos fatores passam a impactar a reputação do vendedor no Mercado Livre. Olha só, a gente está conversando aqui há mais ou menos uns 10 segundos, então já foram mais de 600 pedidos só enquanto eu fiz essa breve apresentação para você. E vamos lá que eu vou contar todos os detalhes. E se eu for resumir para que você possa entender de uma maneira bem simples, são cinco itens que passam a impactar mais fortemente a sua reputação. A partir de agora, eu vou resumir cada um deles para vocês. Então vamos lá. Número um, o Mercado Livre vai atribuir um peso maior para as entregas no prazo real. E o que isso significa? Então, se existia uma expectativa que você postasse os seus pedidos em até 24 horas ou dentro da janela de expedição ali dentro da sua conta, porque às vezes a venda ela pode cair ali numa faixa de intervalo que ainda você pode pedir, ele vai começar a considerar essa questão do tempo real do seu envio e vai começar a penalizar, inclusive atrasos mínimos. Dois, questão de cancelamento por falta de estoque. O mercado ele vai se tornar ainda mais rígido na questão de você cancelar o seu pedido por falta de estoque, furo no seu estoque, e isso vai impactar diretamente a sua reputação. 3, Mercado Livre está priorizando cada vez mais a avaliação dos clientes. Então, se você tiver produtos com avaliações negativas, ele vai trazer um peso maior, porque o Mercado Livre está priorizando a experiência do cliente, já vem fazendo isso há anos, mas agora ele decidiu que isso vai aumentar o peso e ali na hora do algoritmo calcular se ele vai indicar você ou não, isso também vai estar sendo considerado. E vou te dizer uma coisa, produto ruim com avaliação por parte do cliente negativa pode derrubar a sua reputação em poucos dias. Então, fica bem atento a esse detalhe. E agora a gente vai para o item número 4. O tempo de resposta que você dá para o seu cliente em relação a mensagens, perguntas, também vai começar a impactar a sua reputação. E isso significa que se você deixar um cliente esperando muito tempo por resposta no chat, isso vai começar a gerar impacto negativo na sua reputação. Então, o atendimento ao cliente também ganha um peso relevante na hora do cálculo que o Mercado Livre vai atribuir a você. E se você quiser manter a sua reputação no verde, você vai ter que ter ou uma ferramenta, uma pessoa dedicada para que possa atender e responder as mensagens mais prontamente, para que você sempre esteja bem avaliado nesse quesito. Número 5, fretes e devoluções. Devoluções sucessivas por parte dos clientes em relação aos seus produtos também vai gerar um impacto direto na sua reputação. Então, se você tiver, de repente, vendendo gato por lebre, a gente sabe que todo vendedor busca sempre a excelência operacional, não quer ter esse tipo de problema, mas às vezes acaba acontecendo de você comprar um lote de produto que não tem aquela qualidade que é esperada, e às vezes você pode tentar empurrar esse BO para o cliente. Então, se você tiver muitas devoluções, sua reputação também será afetada. E talvez você já saiba, mas vale a pena relembrar. A sua reputação é calculada com base no histórico dos últimos 60 dias, ela é atualizada diariamente e para cada tópico o Mercado Livre atribui um peso. Lembra que eu comentei dos 5 itens com você? Então, o primeiro a gente vai falar de envios no prazo, e ele tem um peso de 40% sobre a sua reputação. O item número 2 são os cancelamentos, um peso de 20%. O item número 3, que é a avaliação por parte dos compradores, ele também tem um peso de 20%. O índice do seu atendimento, ou seja, as respostas que você vai dar ali para o cliente no chat, nas mensagens, as interações que ele vier fazer com você, ele tem um peso de 10%. E o item número 5, que são as devoluções, ele também vai ter um peso de 10% sobre o impacto das suas reclamações, da sua reputação. E aí cada item desse vai formando o seu score e a partir disso ele é calculado contra o número de pedidos que você teve nesse período, nesses últimos 60 dias. Então, se você, por exemplo, teve um atraso de 4 pedidos, vamos dizer que você tenha feito 100 vendas nos últimos 60 dias, ou 1.000 vendas, e você atrasou 40 dessas vendas, isso vai trazer o seu score para 96% de aproveitamento. E aí é altamente provável que a sua reputação caia para um verde claro. Dependendo do seu nível de atraso ou esses outros itens impactando a sua reputação, você pode sair do verde escuro para o verde claro. Bom, e se você já teve a sua reputação impactada, tem 3 coisas básicas que você deve fazer para recuperar a sua reputação. Mas lembra, a gente está falando de experiência do cliente. Então, não é só sobre a reputação, é sobre a experiência que você oferece para o cliente. E o passo número 1 é você descobrir qual dos 5 itens que a gente comentou com você, qual deles está impactando mais fortemente a sua reputação. Se é atraso, se é cancelamento, se é devolução,
se é furo de estoque, ou seja, você vai identificar quais são os motivos que está gerando essa má experiência para o comprador no Mercado Livre, e aí você vai adotar o passo 2, estabelecer um plano de ação para que isso não aconteça daqui para frente. O que ficou para trás não tem como você corrigir. Agora, para frente, você tem a obrigação de adequar a sua operação para que ela atenda plenamente aos clientes e ofereça uma experiência impecável para os clientes do Mercado Livre. E você vai ter que ficar atento e alinhar isso muito bem com a sua equipe, porque nos próximos 60 dias não vai poder acontecer de novo, porque senão é ladeira abaixo. Cada vez que você comete um pequeno erro, ele vai impactando cada vez mais fortemente a sua reputação. E o passo 3, manter a constância. Uma vez que você identificou o real motivo, conseguiu estabelecer um plano de ação e evitou que isso aconteça pelos próximos 60 dias, como a própria métrica da reputação considera os últimos 60 dias, quanto mais constante, ou seja, quanto mais constância você tiver em relação a um bom atendimento ao cliente, a um bom nível de entrega, evitando reclamações, cancelamentos, entre outros, você vai conseguir recuperar sua reputação. São 3 passos muito simples, mas que se você executar com maestria, você vai conseguir se manter no verde e como isso vai impactar as suas vendas. É isso que você precisa ter clareza. Você estando no verde escuro significa que você vai estar fazendo um bom trabalho. Então, se você estiver patrocinando os seus anúncios, o seu ACOS, ele tende a ser menor, porque justamente você está gerando uma boa experiência para o cliente, você tem mais destaque nas buscas e também você tem uma maior chance de conquistar a buy box. E quando você conquista ali o topo da buy box, as suas vendas aumentam significativamente.